Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem, que hoje vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Vamos agregar mais conhecimento, espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas, fazendo os exercícios direitinho, fazendo exercício de fixação, para que vocês possam estar agregando mais e mais conhecimentos, tudo bem? Então vamos para mais uma aula, ok? Lembrando que o nosso conteúdo de hoje está na página 60, 61 e 62, tudo bem? Então vamos lá. E o conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que é a reportagem. Como assim, professor? Reportagem é um gênero textual? É um gênero textual. Mas antes de nós entendermos o que é uma reportagem, nós vamos ver exemplos, tá? Mas vamos começar aqui, ó, na página, capítulo 6. Abra um livro aí no capítulo 6. O capítulo 6 ele vai falar sobre a cultura singular em um Brasil plural. Então, ele vai falar sobre as culturas que existem no nosso país. Então, vai retratar tudo que existe no nosso país. Tudo ok? Então, vamos lá. Na página 58, vamos ler aí. O Brasil é um país plural. Nossa cultura é muito rica e diversificada graças aos diferentes povos que aqui se encontraram e se misturaram. Muitas comunidades ainda preservam costumes e tradições que herdaram de seus antepassados, na dança, na música, na alimentação, nas histórias ou no artesanato. Então aqui vocês estão vendo que nós vamos falar um pouco nesse capítulo sobre a cultura brasileira. Mas como assim? E esse gênero textual reportagem? Aí nós vamos começar a ler na página 60. Peguem o livro de vocês aí, abram na página 60 que nós vamos fazer leituras juntos. Eu aqui e vocês aí na casa de vocês, tudo bem? Vamos lá começar a leitura? Então vamos lá. Como vivem os índios hoje? É uma pergunta, esse é o título. Aí, será que essa reportagem vai responder? Então vamos ver. Descubra como é o dia dos grupos indígenas do século XXI. Em 19 de abril celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocá e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Toda parte. Você está acostumado a pensar... Aliás, é por toda parte, tá, gente? Desculpa, por toda a parte. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão? Ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita a região de floresta, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficaram no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada de diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuar exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia. Conta. Mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco.
É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes, mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades, agora que você já sabe essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades, em lugares como Manaus e São Paulo. Eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que as pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros? Conviver com os índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Professor, esse texto é uma reportagem? É uma reportagem, como eu sei. Vamos analisar ele aqui no finalzinho. Quem escreveu esse texto foi a Tatiane Leal, com o título que vocês viram, Como vivem os índios hoje, que é Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, Instituto Ciência Hoje, 17 de abril de 2009, disponível em acesso. Então, ela está nessa reportagem para um blog, um site, que é o Ciências Hoje, que é para o Instituto de Ciência. E aqui ela está falando só justamente para crianças, porque é um blog que só é para crianças, Ciência Hoje das Crianças. Então, aí ela explicou tudo direitinho como os índios vivem hoje, porque ela está dando uma informação através de um texto jornalístico. Aí nós vamos lá para a página 64, por favor. Aí na página 64 nós temos o que é o conceito desse gênero textual reportagem. Qual é o conceito, professor? A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e apresentar falas ou depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos apresentados. Então, vamos entender. A reportagem é um texto jornalístico. Esse texto que nós acabamos de ler é jornalístico? É jornalístico. Então, vou colocar aqui, jornalístico. O que mais? Ele informou um assunto específico. Qual foi o assunto? Os índios hoje, Os índios hoje. O que mais que nós podemos perceber? Ela pode ser escrita ou oral. Qual foi a forma que ela foi escrita? É escrita ou oral? Escrita, Que ela foi para um blog, um site. O que mais? Ela apresentou falas e depoimentos? Sim, que foi do antropólogo, Antropólogo. Esse antropólogo, ele é o especialista que ele dá realmente que esses fatos que ela estava falando, ela não estava inventando da cabeça dela, não. Porque o antropólogo, ele estudou lá a tribo indígena, está estudando sobre a história indígena, lá no passado e hoje no presente. Então, a reportagem, ela precisa ser de um cunho jornalístico, ela precisa ter um assunto específico, no nosso caso foi os índios, ela precisa ser escrita ou falada, no nosso caso foi escrita porque foi para um blog, e tem que ter um especialista. E aqui tinha um antropólogo, João, como é que é o nome dele? João Pacheco de Oliveira. Então, só para a gente entender como funciona a reportagem. Essa reportagem como gênero textual é justamente isso.
Professor de gênero textual não é um texto específico para um tipo de leitor? Sim. Por exemplo, aqui, esse texto, nós lendo aqui, para quem estava sendo escrito esse texto? De quem era esse site? Qual era o site? Ciências Hoje das Crianças. Então, essas informações eram específicas para o grupo de crianças, era um blog para crianças. Aquele jornal que todo mundo vê aí nas bancas, nas ruas, nos sinais, para quem é esse tipo de jornal? É para quem se interessa, mas lá no jornal, as reportagens elas estão divididas por temas, por exemplo, esporte, política, polícia, educação, lazer. Então, normalmente, a pessoa que lê o jornal, ela vai primeiro naquela página que lhe interessa. A primeira ela vai na reportagem que lhe interessa. Se ela é, por exemplo, eu no caso professor, eu normalmente já abro na página de educação, que é para me ler sobre educação, aí depois eu vou ler aos outros que me interessam. Mas primeiro eu leio o da educação, porque é o que me interessa no momento, entenderam? Então a reportagem é justamente isso, para instigar a pessoa a saber mais, a agregar mais conhecimento. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Os gêneros textuais não estão aí somente por estar, porque tem que dividir os gêneros textuais da língua portuguesa. Não. Os gêneros textuais estão aí para agregar conhecimento através da sua literatura. Como? Como eu vou agregar conhecimento? Lendo. Vamos lá, qual é a regra básica da leitura? Ler, 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 ler e ler de novo. Então, a língua portuguesa ela é rica em conhecimento, mas eu preciso estar consciente de que eu necessito desse conhecimento e eu consigo através do quê? Da leitura. E a reportagem é um dos gêneros textuais que vocês podem estar agregando conhecimento de vocês também. Vocês podem estar folheando aí uma revista depois da aula, um jornal, pesquisar no site mesmo, pesquisem esse site que nós apresentamos aqui, Ciência Hoje para Crianças, para vocês terem noções de outras reportagens que tem específico para um grupo seleto que são as crianças ou adolescentes, não sei como é que está esse site, que eu ainda não visitei, mas é uma curiosidade, então nós vamos todos lá pesquisar. Então, a reportagem, ela vem disso, né? Alguém questiona alguma coisa, por exemplo, alguém deve ter perguntado, como vivem os índios hoje? Aí essa escritora, ela foi lá e começou, vou pesquisar porque tem alguém com interesse em saber como os índios vivem hoje. Então, a reportagem também ela é essa que gera questionamento para que a pessoa possa estar também criando ideias para que seja feita essa reportagem, né? Porque nós sabemos que a reportagem ela é de cunho jornalístico, então algum jornalista todo jornalista, todo dia ele tem que apresentar uma reportagem, então todo dia ele tem que estar antenado no que as pessoas querem saber, tudo bem? Então vamos lá. Então para a gente também agregar mais conhecimento sobre esse texto e sobre gênero textual, reportagem, tem exercícios, vamos lá, os exercícios, páginas 60, 62, 63 e 64. Quais são as páginas, professor? 60, 62, 63 e 64. São exercícios para vocês fazerem no livro, tá? Mas também não esqueçam de imprimir o exercício de fixação, tá? Já disponível no site da escola, que vocês também algo a mais para vocês estarem agregando conhecimento sobre esse conteúdo que é gênero textual, reportagem, tudo bem? Então esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês estejam compreendendo. Se não compreendeu, anotem a dúvida, peguem o marcador de texto, anotem aí, risquem, rabisquem aí no livro, para na segunda-feira vocês tirarem dúvida comigo, porque dia de segunda é dia de tirar dúvida através da videochamada, que é uma nova maneira que nós estamos tendo, mais fácil de nos aproximarmos de vocês e manter o contato, não é verdade? Então, anotem tudo que vocês têm dúvida, para que vocês possam, na segunda-feira, estar passando essa dúvida para mim, que eu possa estar sanando junto com vocês. Que aí vocês também estarão tirando a dúvida e agregando conhecimento sempre. É aquilo que eu falo sempre. O estudante, o aluno, ele tem que estar sempre antenado no que ele realmente precisa saber.
Se ele tem dúvida, tem que tirar a dúvida, não pode ficar sem dúvida, ok? Mas aí tem que perguntar, porque às vezes, eu pergunto, né, não tenho dúvida, mas aí quando eu pergunto sobre determinado conteúdo, determinado assunto, ninguém sabe explicar. Como é que não tem dúvida, então? Tem dúvida sim, basta anotar, basta questionar na hora certa para que seja sanada a sua dúvida, tudo bem? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.